No Next, existe um conceito que ele é crucial todo mundo entender e é sobre ele que a gente vai tratar agora nesse vídeo, tá? Então, bora lá. Diminuir minha câmera aqui. Aqui a gente está com uma arquitetura bem simples, tá? Utilizando ali a App Router. E aqui a gente tem um componente também que é bem simples. Aqui a gente está renderizando a nossa homepage, certo? Aqui dentro de App e o Page TSX, né? Para você entender essas nomenclaturas aqui do Next, né? Que vieram ali da versão 13 em diante, né? Utilizando a App Router. Tem vídeos aqui no canal explicando cada um desses arquivos, que são vários, tá? E qual é a funcionalidade deles e como é que a gente cria todos eles, beleza? Inclusive, né, te convido, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário, isso ajuda demais, né, eu continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade para vocês, tá? E aí a gente vai agora pro assunto do vídeo. Cara, tem um detalhe aqui que eu acho extremamente ruim na nomenclatura, né, vou ser bem sincero com você, só que já não é do Next, mais especificamente assim do React, que é essa questão de chamar de Client Component, quando a gente tem essa diretiva use client aqui no topo, né? Quer dizer que esse componente ele vai ser hidratado quando ele for lá quando ele chegar no browser aqui, né? Lembrando que aqui talvez seja a parte mais importante, a definição mais importante que você precisa gravar quando você vai trabalhar com o Next, tá? Tenha em mente que todos os componentes no Next são renderizados primeiro no servidor, tá? Por que isso é importante? Pelo seguinte, aqui a gente tem, né, um componente bem simples aqui só para exibir a largura, né? Então eu estou desestruturando aqui dentro de window, certo? Que é um objeto que existe no client, beleza? No browser. E se eu atualizar aqui, tá aqui. Se eu diminuir um pouquinho aqui e atualizar, você vê que ele já altera ali também, tá? Só que qual que é o problema? No browser ali, você está vendo que não está tendo problema nenhum. Se eu abrir também aqui, inclusive, o console, tá tranquilo, né? Não tem erro nenhum. Porém, se você vier aqui no servidor que está rodando a aplicação, aqui você já vai começar a ver algumas coisas interessantes, tá? Então ele está dando um reference error aqui, window is not defined. Por quê? Esse objeto window, como eu falei, ele é exclusivo do client, certo? No servidor não existe esse window. E aí acontece essa discrepância entre o que é renderizado no servidor e o que é renderizado no cliente. Em outras palavras, a versão renderizada, né, inicialmente no servidor do seu componente, ela é diferente da versão que vai ali para o cliente. Por quê? Nesse caso aqui, claramente, né, é por conta do objeto window, que como eu falei, não existe no servidor. Porém, existem outras situações também, né? E aí entra aquela dúvida também, inclusive, se você tiver, né, se perguntando, pô, quando que eu vou utilizar um client component e quando eu vou utilizar um server component? Tem vídeos aqui no canal explicando os dois, tá? Mais detalhadamente e também fazendo uma comparação entre os dois e quando utilizar um e quando utilizar o outro. Mas basicamente, né, de forma bem simples, se você quiser aprofundar, vou deixar o link na descrição. Mas de forma bem simples, a gente vai utilizar os client components quando a gente precisa de ter interatividade, tá? Ou seja, quando a gente precisa de ter uma ação do usuário, um clique no botão, alguma coisa assim, tá? E o restante, na maior parte do restante dos cenários, a gente vai preferir ter server components. Por quê? Eles são extremamente mais rápidos e como eles são renderizados apenas no servidor, a gente não envia nada de JavaScript para o cliente, né? Isso reduz muito o bundle final da aplicação. Mas enfim, se você quiser aprofundar mais, vídeo aí na descrição. O foco aqui, né, a gente discutir um pouco sobre as soluções que a gente tem, né, para corrigir isso daqui. Inclusive, eu estou até com a doc aqui do Next, tá? Para a gente dar uma olhadinha. E eu apertei alguma coisa errada aqui. Aqui a gente tem, né, esse link, vou deixar o link também na descrição aqui, no comentário fixado, se eu lembrar no comentário, mas na descrição vai estar. Que é essa questão aqui, que é o content, o text content does not match server render HTML. O que isso quer dizer? É quando acontece aquela discrepância, como eu falei, que no servidor, né, o seu componente ele renderiza e tem um output, e quando ele vai para o cliente, esse output ele é diferente, o que não deveria acontecer, tá? E aqui ele explica, né, o porquê que isso acontece. Tem a parte do hydration aqui, como eu comentei. Tá? Hydration basicamente, né, ele vai converter esse HTML que foi pré-renderizado no servidor em uma aplicação totalmente interativa ali, anexando event listeners, né,
Event Handlers, na verdade, no seu HTML, né, no seu HTML que foi pré-renderizado no servidor. Ou seja, o servidor ele renderiza, né, ele pré-renderiza o seu componente, lembrando que no Next isso sempre acontece, mesmo quando você utiliza o Use Client. É aqui que mora para mim o maior problema, né, que a gente está tendo aí nessas últimas versões do React, tá? Que é a questão, na minha opinião, de nomenclatura, tá? Quando você nomeia algo chamando de client, component, dá a entender, pelo menos na minha opinião, e eu já vi algumas confusões por conta dessa nomenclatura e por falta também um pouco de conhecimento ali de como é que a ferramenta ela funciona, é necessário, né, sentar e estudar um pouco mais a fundo ali para você entender, mas essa nomenclatura ela é muito ruim, tá? Na minha opinião. E deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Por quê? Quando você vê algo chamado client component, dá a entender, né? Pelo menos para mim, que esse componente é um componente do lado do cliente, certo? Porém, ele não é puramente verdade essa afirmação, tá? Lembra que, como falei, todos os componentes, inclusive os client components, no Next eles são pré-renderizados no servidor. Tudo é pré-renderizado no servidor, certo? Então, causa essa confusão. Basta utilizar o useClient aqui que já vou conseguir utilizar o local storage diretamente e etc. Vai, só que no servidor ele vai começar a dar erro, porque ele não tem acesso a esse tipo de feature que é exclusivo do client, certo? Então a gente começa a entrar nesses problemas aí. Existem algumas formas de resolver esse problema, inclusive naquele post lá, naquela documentação do Next, eles citam, inclusive é o que eu vou utilizar aqui também, tá? Que basicamente existem algumas maneiras, né? Talvez a mais comum que você já vai ver por aí em qualquer post e etc. Vai ser a gente, por exemplo, utilizar aqui, né, um estado, tá? Então eu vou iniciar aqui com 0, por exemplo, e aqui eu posso colocar um idef, que é o nome do estado, né? Então tanto faz, mas só para deixar mais claro. E aqui, ó, eu vou precisar também de um useEffect. Eu sei que é complicado, tá? É bonito hoje em dia falar, né, que você tem que evitar ao máximo o useEffect, mas existem situações que o useEffect ele é extremamente útil, tá? Nesse caso aqui, eu já vou te adiantando que isso aqui não é a melhor das soluções, também não me agrada muito, mas ela funciona, tá? Mas como eu falei, não seria a minha alternativa, tá? Alternativa preferida não seria nem de longe isso aqui. Window inner width, tá? Então eu tiro isso daqui e aqui eu vou passar o inner width, o width, na verdade. Atualizei, ali voltou a funcionar, né? Na verdade que no client não estava quebrando, só que no servidor, né? Repara que a gente já não teve esse erro mais, né? Então resolvemos o nosso problema, certo? Porém, né, como eu falei, para mim é desnecessária a utilização nesse caso, né, do useEffect. Mas eu convido você, né, a estudar mais sobre o useEffect, inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre esse hook e a importância dele, etc, e algumas formas que a gente tem de utilizar. Então a gente não deve demonizar ele, né, por si só, assim, de forma gratuita, que ele é extremamente útil, porém ele é um hook muito complexo. Então, na dúvida, eu diria para você evitar, tá? Mas é importante você entender mais a fundo ali como é que ele funciona, inclusive para entrevistas de emprego aí você vai ser questionado sobre os ciclos de vida e etc. O que acontece se você passar um array vazio aqui, se você remover esse array daqui, se você passar enfim, alguma variável aqui em algum estado aqui para ele ficar assistindo, né, ouvindo, né, esse estado aqui, essa dependência, né, nesse array de dependência, enfim, né? Então é importante. Nesse caso aqui, eu não faria dessa forma, tá? Uma das formas que eu mais gosto nesse caso aqui, que inclusive eu acho que é uma forma mais interessante e que muitas vezes é esquecido pela maioria das pessoas, né, que utilizam ali o Next, que é utilizar uma feature, né, que não é exclusivo do Next, né? O Next ele facilita a gente fazer esse tipo de coisa, mas que é basicamente a gente fazer o seguinte, eu vou até voltar do jeito que a gente estava antes, tá? Então não vai ser necessário nada disso aqui, apenas da forma que estava antes, e eu vou te mostrar como é que é possível fazer isso aqui funcionar corretamente, apenas assim. Dá um F5 aqui, você vai ver que o erro voltou, né?
Mas aqui a gente tem, né, inclusive eu fiz um vídeo aqui recente sobre a lazy loading. Eu não sei se você entende, né, se você já conhece, já trabalhou com essa estratégia que a gente tem de tanto o lazy load quanto o code split, né, da gente dividir a nossa aplicação em pedaços menores e eles vão sendo carregados à medida que eles são necessários, tá? Por exemplo, vamos supor que você tem ali uma página complexa e existem vários componentes ali. Porém, nem todos os componentes eles precisam já estarem carregados quando o usuário acessar aquela página. Existe algum modal ali que a gente pode adiar o carregamento dele, certo? E isso, né, consequentemente, vai diminuir muito o bundle que é enviado ali, o JavaScript, né, que é enviado ali para o cliente, e consequentemente vai aumentar muito a performance, tá? Bom, entre outras vantagens, né, sendo bem simples aqui, de novo, se quer aprofundar, link aí na descrição para esse vídeo sobre lazy load e code splitting, tá? Aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, em vez de importar assim, eu vou importar aqui um client component dynamic. Por que dynamic? Que a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou utilizar o dynamic do next, tá? Ele é uma função e ele recebe aqui no primeiro parâmetro uma callback. Nessa callback, a gente vai utilizar aqui um import. Qual que é o path? É exatamente esse aqui. Eu vou passar esse path para cá, certo? E já vou comentar isso aqui já, tá? Vou passar isso para cá. Aqui, você vai ver que ele vai continuar dando erro, tá? Inclusive, ele até apareceu ali agora, finalmente, um modalzinho de erro aqui, né? Dizendo, diminuir isso aqui um pouco. Então, vou aumentar aqui, ó. Então, a gente tem ali, de fato, né? Window is not defined. Só que aí, aqui existe um segundo parâmetro aqui que a gente pode passar, que é algumas opções, tá? Então, a gente tem um loader, tem um loading, e uma delas é o SSR. Eu vou passar para ele aqui, falso. Olha o que acontece. Estou atualizando a minha página aqui, e aqui ele continuou, né? Compilando normalmente, sem dar o erro. Por que isso aqui funciona, tá? Basicamente, o que a gente está falando aqui pro Next, né? Sabe esse componente aqui? Adia a importação dele, tá? Ou seja, como a gente está adiando a importação, esse código aqui ele vai ser executado no cliente, certo? Lembra que todos os componentes, como eu falei, eles são executados primeiro no servidor, tá? Mas essa importação, ela vai ocorrer no cliente. Uma vez que ela ocorre apenas no cliente, a gente não vai ter, né, esse problema do window aqui no servidor. Por quê? Esse código ele não vai ser importado no servidor, ele vai ser importado apenas quando ele chegar no browser. E aqui, para mim, é a sacada, para mim é a alternativa mais interessante, né, quando a gente está trabalhando com essas features que eles são client side only, ou seja, aquelas features que executam apenas do lado do cliente. Como estado, aqui a gente está utilizando o objeto window, enfim, né? Qualquer outros métodos, né? Outros eventos que a gente pode adicionar aqui, né? Então, blur, cancel, enfim. Tudo isso, né, que está englobado ali dentro do objeto window, inclusive essas features que eu falei do React, etc. A gente consegue evitar esse tipo de erro apenas utilizando o Dynamic do Next, tá? Você já conhecia o Dynamic? Deixa nos comentários aí, tá? E é isso, galera. Valeu, falou, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e até a próxima.